E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse através da revista Compromisso, com o tema Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. E antes da gente iniciar nossa aula, vamos fazer uma oração e aí nós começamos o nosso estudo. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estudar, de conhecer mais a Ti. Peço que o Senhor nos dê todo o entendimento, todo o discernimento necessário para estudarmos a aula de hoje, Pai. Esteja conosco, no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, pessoal, nós vamos estudar a lição de número 6, com o título A Visão do Livro e dos Selos. Essa lição tem como texto áureo o versículo 16 do capítulo 7 de Apocalipse. Diz assim: Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. E antes da gente iniciar o nosso estudo, eu acho que é importante que nós relembremos um pouco sobre o que foi discutido na nossa última aula. Já faz um tempinho que nós estudamos a lição de número 5, então é legal que nós façamos essa recapitulação do que nós vimos na lição de número 5, tá bom? Então, na aula passada, nós começamos a estudar o início da visão que João teve, a visão do trono do céu. E essa visão, ela tem o objetivo de transmitir a visão do céu e da glória de Deus sendo exaltada. Então, se a gente for relembrar, João ele contempla Deus no seu trono celestial. E depois ele vai descrever que ele viu 24 anciãos ao redor do trono de Deus. Ele também descreve 4 seres viventes que estavam no centro, ao redor do trono. Aqueles seres viventes que tinham aparência, uma aparência de leão, o outro aparência de um novilho ou de um boi, o outro tinha aparência como o rosto de um homem e o outro como a aparência de uma águia. Esses seres viventes, eles davam honra, glória, graças ao que estava sentado no trono e vive para sempre, e os anciãos, eles se prostravam e adoravam ao que está sentado no trono e vive para sempre, ou seja, eles davam honra, glória, graças, adoravam a Deus. Então a gente começou a estudar a visão que João recebeu. E hoje nós estaremos dando sequência, estaremos continuando a estudar a visão de João. E para isso, pessoal, nós vamos estudar então o capítulo 5, 6, 7 e o início do capítulo 8 de Apocalipse. Então a aula de hoje ela vai ser um pouco mais extensa, nós faremos junto a leitura desses capítulos e estaremos conversando um pouco sobre algumas características que nós conseguimos observar nesse texto, tá bom? Então nós vamos com calma e estaremos lendo cada capítulo e ao final de cada capítulo conversaremos um pouco sobre as ideias centrais que nós vemos nesse texto, tá bom? Iniciando então com o capítulo 5, o livro e o cordeiro. Então João, assim como nos vimos na aula passada, no capítulo 4, começou a descrever a visão do trono e agora ele continua a descrição dessa visão, tá bom? Então João continua. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso,
que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então aqui a gente encerra a leitura do capítulo 5, descrevendo essa visão do livro e do Cordeiro. E vamos conversar um pouquinho sobre ele então. Inicialmente, qual o significado desse livro selado? Nós vemos que durante a sua visão, João ele vê um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Então aqui nós podemos conversar um pouquinho sobre os 7 selos. Eram 7 selos que estavam selando esse livro em formato de rolo, e a gente pode já observar a descrição, a referência à perfeição, pelo numeral 7, assim como nós já vimos também previamente no livro de Apocalipse, o livro 7 descrevendo perfeição. Além disso, esses 7 selos sugerem que o livro ele era um testamento, conforme costumes da época. Então, a questão do selo. Quando a gente pensa no rolo selado, nós podemos entender, e existem alguns autores que trazem essa analogia, de que seria um plano não revelado e cumprido de Deus. Então, esse William Hendrickson, ele traz essa questão. O rolo selado estaria simbolizando o plano não revelado e cumprido de Deus. Nesse sentido, o livro descreve os planos, os propósitos e as obras de Deus. Mas se ele estivesse selado, se ele não fosse aberto, esse plano não seria revelado. Então, com a abertura dos selos, iniciam-se os planos de Deus e são revelados seus atos, tanto de juízo quanto de justiça. Certo? E aí nós vemos uma questão. João, ele chorava, ele estava em crise, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém tinha essa capacidade. Isso nos mostra a impotência de todos os seres humanos. Nenhum ser humano seria capaz de abrir esse livro. Mas, após esse momento de crise, logo vem o consolo. João ele é consolado por um dos anciãos nessa visão. Porque esse ancião diz que somente um poderia abrir o livro. O leão de Judá, a raiz de Davi. E aí, com isso, quando João ele vira para olhar para o leão, esse leão de Judá, ele se depara com um cordeiro no centro dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. E esse cordeiro, ele vê nessa visão que o livro passa da mão de Deus, ele passa da mão do ser que estava assentado no trono para a mão de Jesus, para o cordeiro, né? Então a gente vê realmente a passagem do livro de Deus para Jesus. E aqui Jesus simbolizando o leão de Judá, a raiz de Davi, como um cordeiro. Ou seja, Jesus, o único que é digno de abrir o livro, de olhar para ele. E aí a gente consegue também observar aqui que a figura do cordeiro está recordando o sacrifício na cruz que Jesus fez. Então o cordeiro ele havia sido morto e trazia marcas do sofrimento. Certo? Então, esses são alguns aspectos que a gente pode observar, comentar sobre o capítulo 5. E aí, João ele vai continuar a descrever sua visão, e nós vamos fazer a leitura agora do capítulo 6, para entender melhor, tá bom? O capítulo 6 ele vai tratar sobre os selos. Então, João continua descrevendo sua visão.
Ele diz: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como os figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? E aqui a gente termina o capítulo 6. Então, pessoal, aqui nós temos a descrição da abertura dos selos. E qual o significado dos selos? Nós vemos que esse livro, na visão de João, ele era selado por 7 selos. E os selos, eles representam movimentos que caracterizam a era da manifestação divina, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Além disso, nós vemos nas visões que trazem paz e guerra, fome e morte, perseguição à igreja, o juízo de Deus sobre seus inimigos. Então, vamos conversar particularmente, sobre cada um dos selos, a abertura de cada um destes selos. Então, em relação ao primeiro selo, João diz: olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e lhe foi dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. A representação desse primeiro selo, nós vemos a representação desse cavaleiro montado em um cavalo branco, é de Jesus Cristo, o vencedor determinado a vencer. Então, nós vemos, por exemplo, William e esse Martin Lloyd Jones, eles trazem essa representação, essa sugestão de que o cavalo branco e seu cavaleiro representam Jesus Cristo. Em relação ao segundo selo, nós vemos que João descreve que saiu outro cavalo, e este era um cavalo vermelho. E o seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra
e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Então, nós vemos a representação de que o cavalo vermelho, ele traz realmente essa ideia de violência, de destruição. Nós vemos também que o cavaleiro tinha uma espada, e a espada é o símbolo de guerra. Então, realmente está mostrando essa violência, essa destruição. Uma outra questão é que o cavalo vermelho, ele pode representar a perseguição religiosa contra os filhos de Deus. Nesse sentido, nós sabemos que existiram muitas guerras e conflitos ao longo da história. Então, desde a primeira vinda de Cristo, nós vemos que existem guerras, conflitos em favor dessa mensagem, em favor, não em favor, existem guerras, conflitos por conta da mensagem do Evangelho. Nós sabemos, nós vemos histórias de pessoas que sofreram torturas, pessoas que sofreram, perderam sua vida por conta da mensagem do Evangelho. Então, esse cavalo vermelho está trazendo essa representação dessa perseguição religiosa contra os salvos, contra os filhos de Deus. Nós conhecemos a história de igrejas perseguidas, igrejas e pessoas que estão em países onde a propagação da mensagem do Evangelho, a propagação de que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, essas pessoas elas sofrem perseguição, tanto torturas, violências físicas, quanto até perder a própria vida. Então, o cavalo vermelho está representando essa questão. E se a gente pensar até em, por exemplo, o nosso país, onde não há uma perseguição, não há pena de morte por conta de você professar a fé em Cristo Jesus, nós sabemos que existem perseguições ideológicas por conta dessa mensagem do Evangelho. Então, essa é uma possível representação do que significa o cavalo vermelho, mostrando no segundo selo. E essa questão aqui toda que a gente comentou também ela é trazida, sugerida pelo William Hendrickson. Vamos então para o terceiro selo. João diz que ele olhou e diante dele estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança, e aí ele ouviu que parecia uma voz dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. A representação é de realmente uma escassez e uma fome. Isso porque o trigo e a cevada eles podiam ser comprados, mas eles estavam com um preço muito elevado. Além disso, a fome ela vem como uma consequência da guerra. E posteriormente, lá no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 17, é relatada a questão de que os crentes eles não podiam comprar nem vender porque eles não aceitavam a marca da besta, eles não tinham a marca da besta. Então, isso pode estar relacionado também com essa questão da pobreza, com essa representação de escassez, fome, pobreza. Então, vamos para o quarto selo, onde João diz que ele olhou e diante dele estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar, pela espada, pela fome, por pragas, por meio de animais selvagens da terra. E aqui a representação do cavalo amarelo, montado pelo cavaleiro chamado Morte, é realmente a representação da presença da morte. E esse cavaleiro chamado Morte, ele estaria aí não com a função, ele estaria com o poder de exterminar parte dos habitantes da Terra, seja pela fome, por doenças, por feras, por animais selvagens. E vemos que a visão é seguida pelo Hades. Quando nós lemos o quinto selo, nós vemos a representação dos mártires, daquelas pessoas que foram vítimas de morte por causa do seu testemunho, por causa da sua fé em Cristo Jesus, por conta da pregação do Evangelho. Então sabemos que tiveram muitas pessoas, desde a igreja primitiva, desde após a ressurreição de Cristo Jesus, que foram vítimas, elas morreram por conta do seu testemunho, elas se mantiveram fiéis à mensagem do Evangelho, à propagação de que Cristo é o Senhor, Cristo é o Salvador, Cristo ressurgiu dos mortos. E aí, nessa visão do quinto selo, nós vemos que as almas dos mártires, eles estavam pedindo pela justiça do Senhor sobre os seus perseguidores.
E nessa questão, as almas eles não estavam clamando por vingança. Não, eles estavam realmente clamando, ansiando a justiça de Deus, a justiça do Senhor. E aí a gente consegue fazer um paralelo, a gente consegue entender e trazer uma mensagem importante para os nossos dias. A gente consegue entender que os salvos não estão isentos do sofrimento, mas eles precisam estar preparados para dar sua vida caso seja necessário. Então nós vemos que os próprios mártires, eles eram salvos, mas eles não estavam isentos do sofrimento. Eles se mantiveram fiéis. Da mesma forma, nós não estamos isentos do sofrimento aqui enquanto estamos na Terra, enquanto Cristo não volta pela segunda vez. Mas nós precisamos estar preparados, porque podemos enfrentar perseguição física, perseguição ideológica, psicológica, né, por conta da nossa fé e da profissão da nossa fé em Cristo Jesus. E aí o capítulo 6, ele encerra com a representação do sexto selo. Então, o sexto selo ele pode ser representado como o fim do mundo. O juízo divino, medo, terror, tudo isso a gente consegue ver quando João descreve a sua visão da abertura do sexto selo. Nós conseguimos ver, então, a mensagem da representação do universo sendo sacudido, homens ímpios aterrorizados, eles tentavam se esconder, eles clamavam para que as montanhas, os montes caíssem sobre eles, para que eles não vissem a face daquele que estava sentado no trono, não vissem a ira do cordeiro. Vemos a descrição de catástrofes que estão revelando realmente o fim do mundo. E aí, nós vamos para o capítulo 7. E é só importante a gente entender, antes da gente começar a leitura dele, de que o livro, a visão do livro, ela é trazida como o livro selado por 7 selos. Mas no capítulo 6 é descrito somente a abertura de 6 selos. A abertura do 7º selo, ela é descrita no início do capítulo 8. Então agora no capítulo 7 nós estaremos lendo e conversando um pouco sobre os 144 mil selados, a visão dos salvos, e após isso nós estaremos lendo o início do capítulo 8 para observarmos a abertura do 7º selo, tá bom? Vamos então para a leitura do capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos, em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados: 144 mil, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Então, um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse:
Estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, pessoal, vamos falar primeiramente sobre o significado dos 144.000. Relembrando, nós temos um intervalo entre o sexto e o sétimo selo, igual eu já comentei com vocês agora há pouco, e nós temos a visão do Deus que vive, a representação do juízo de Deus. É importante nós sabermos que Deus ele livra o seu povo na tribulação, mas ele não livra o povo da tribulação. Ou seja, a igreja ela não vai ser removida antes da grande tribulação, mas não, ela será livrada na tribulação, mas não será livrada da tribulação, entenderam? Com isso, nós vemos que o texto ele trata da segunda vinda de Jesus. E quando nós pensamos no significado dos 144.000 que João descreve nessa visão, essa pode ser uma representação de que os 144.000 que receberam o selo do Deus que vive estão representando todos os salvos. E quando João fala sobre a visão dos salvos, nós conseguimos observar, por exemplo, no Novo Testamento, a igreja ela é representada como o Israel, o Israel verdadeiro de Deus. E já nessa visão de João, as multidões têm a mesma representação, a representação do Israel verdadeiro de Deus. Essa multidão, esses salvos, eles estavam vestidos com vestes brancas e palmas nas mãos. Então, as vestes brancas representando a pureza, as palmas nas mãos representando a vitória dos salvos. E aí a gente tem lá no finalzinho já do capítulo 7, o versículo 17, em que diz: pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. Com isso, nós podemos entender que Cristo pagou o preço da redenção por seu sacrifício. E agora, após ressuscitar, ele é o bom pastor que cuida do seu rebanho. E aí, com isso, nós encerramos o capítulo 7. E para terminar nossa aula, vamos ler o início do capítulo 8, os 6 primeiros versículos do capítulo 8 de Apocalipse, onde vai retratar a visão do sétimo selo e do incensário de ouro. João, então, continua descrevendo sua visão. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então, pessoal, aqui nós temos a descrição da visão do sétimo selo. E nós vemos que com a abertura do sétimo selo, houve um silêncio no céu. Realmente como uma expectativa do que estaria para acontecer, do acontecimento que viria a seguir. E quando nós pensamos na representação desse sétimo selo, nós vemos que o silêncio no céu mostra que o céu fica em silêncio para ouvir as orações dos santos. Então, é realmente como se Deus prefere a nossa oração, a oração dos santos, ao invés da música sendo entoada no céu, mostrando que realmente o céu fica em silêncio para ouvir as orações dos santos. Além disso, esse silêncio está mostrando realmente um suspense, um tremor diante do julgamento de Deus no mundo. E com isso, então, pessoal, nós terminamos esse estudo da visão
de João. A visão ele vai continuar ainda, mas na nossa aula de hoje nós vamos tratar somente esses pontos, tá bom? E como conclusão, nós temos alguns pontos. O amor à palavra, ela é a pauta da vida do crente que deseja ser fiel. E além disso, os crentes em Cristo devem descansar por saberem que possuem o selo do Deus vivo. E esse selo do Deus vivo é o Espírito Santo. Da mesma forma, os crentes em Cristo podem ter a certeza da soberania de Deus, sabendo que Deus está guiando a história ao fim que ele mesmo já planejou. É importante sabermos que o dia do juízo final se aproxima, mas enquanto ele não chega, devemos assumir o compromisso com Cristo, dar testemunho de nossa fé. É importante que nós possamos dar testemunho de nossa fé, para que as pessoas possam se voltar a Cristo, se arrepender. Podemos também descansar na certeza de que Deus é soberano, por mais que situações adversas aconteçam, podemos saber que Deus está guiando a história ao fim que ele planejou e que ele é soberano. Amém? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, a aula de número 6 da revista Compromisso, revista publicada pela editora Convicção, da Convenção Batista Brasileira. Espero que tenha ficado claro. Eu imagino que tenha sido um pouco mais cansativo, um pouco mais extenso do que os nossos outros estudos, mas se você ficou com alguma dúvida, tiver algum comentário, quiser complementar alguma coisa, conversar sobre outra coisa relacionada a isso também, fica à vontade para colocar aqui nos comentários, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Agradeço pela sua atenção, pela sua disposição em separar esse tempo para estar aqui estudando junto comigo essa lição. E é isso. Até a próxima aula. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.